Bom, então, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a organização do evento pela oportunidade. Alguns dos palestrantes já adiantaram uma que seria a minha primeira pergunta, que era entender um pouquinho mais da composição aí da plateia. Eu vou só completar com mais uma dúvida. Tem alguém aqui que não trabalha com dor? Tá, então todo mundo acostumado a lidar com isso no dia a dia, né? Então é um tema que, como já foi adiantado, um tema importante na sua relevância, também difícil de ser tratado, de ser manejado, e que também contém um pouco de ceticismo, né, relacionado a algum desconhecimento da patologia. Eu optei por trazer alguns conceitos teóricos para embasar a nossa conversa e depois trazer algumas provocações para poder apimentar um pouco a nossa conversa no avançar aí das palestras, do dia e também do caso clínico. Então, para começar, a definição de síndrome dolorosa miofascial existe certa controvérsia na literatura. De uma forma geral, é uma desordem regional neuromuscular caracterizada pela presença de locais mais sensíveis dentro de bandas tensas musculares que se encontram contraturadas e que produzem dor referida em áreas distantes ou, de certa forma, adjacentes. A epidemiologia, dentro da população geral, gira em torno de 85% durante a vida, ou seja, 85% da população vai ter dor miofascial em algum momento. Dentro de algumas subpopulações específicas, por exemplo, pacientes de centros terceirizados de tratamento de dor, esse índice pode chegar, inclusive, a 93%. A diferença entre gêneros permanece obscura, diferente de várias outras condições dolorosas em que existe maior prevalência da população feminina, isso ainda não foi comprovado nessa condição. O impacto dentro da saúde em um estudo norte-americano entre 96 e 2013 girou em torno de 183,5 bilhões de gastos relacionados a essa condição. E dentro das dores musculoesqueléticas, entre 20% a 85% dos casos se tratam de síndrome dolorosa miofascial, sendo que esses pacientes com síndrome dolorosa miofascial, 85% vão ter dor lombar e 36% dor cervical e dor de cabeça. É um dado interessante, visto que a gente está aqui num simpósio para falar de coluna, de dor axial. E se já não bastasse isso tudo, a gente sabe que em outras condições dolorosas, a síndrome miofascial vem também no combo, né? No combo da dor mista, ou seja, o paciente tem uma dor oncológica, uma dor visceral, uma dor torácica, uma dor pós-cirúrgica, e a síndrome dolorosa miofascial vem no conjunto. Bom, algumas características dessa condição. É uma condição originada no músculo e na fáscia, como o nome mesmo já remete. É uma dor localizada em uma área restrita do corpo ou que se torna referida e que pode assumir vários padrões. Eu vou detalhar isso mais à frente. Ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser aguda ou crônica, sendo que, na sua forma aguda, ela geralmente tem resolução espontânea, sem maior complicação, e nos quadros crônicos, geralmente, o prognóstico é pior e, nesses casos, a dor perdura 6 meses ou mais. Ainda falando um pouco mais sobre essas características, 2 pontos chaves aqui dessa condição são a presença de banda tensa no músculo, que pode ser percebida através da palpação plana ou em pinça transversa, a palpação plana, né, com a polpa digital, ou a palpação transversa em pinça, né, utilizando a palpação perpendicular ao sentido das fibras nervosas, como mostra aqui na figura, e também a presença de pontos gatilhos, que são locais dentro dessas bandas mais tensas, hipersensíveis e dolorosos.
E aí a gente pensa, né, uma estrutura muscular facial que está adoecida, né? Que mais que isso pode acontecer? Podem ocorrer fenômenos motores espontâneos nessa estrutura lesionada e também fenômenos autonômicos. E esse músculo que está adoecido não é simplesmente um músculo contraturado e com nós, né, como a gente fala aí no ambiente mais informal. É um músculo que está doente, então esse músculo ele não vai conseguir ter a sua função preservada. Esse músculo não vai conseguir se alongar e ele não vai conseguir ter a força que é habitual. Detalhando ainda um pouco mais, os pontos gatilhos, eles podem ser ativos ou latentes. No caso dos pontos gatilhos ativos, existe presença de dor espontânea, ou seja, o paciente chega e fala, eu estou com dor. Tá? E quando você palpa aquele ponto gatilho, você reproduz a dor do paciente. Por outro lado, os pontos gatilhos latentes são os pontos em que o paciente não traz a dor espontânea, tá? Mas quando você os palpa durante o exame físico, você percebe que são pontos mais dolorosos. Ainda sobre a classificação dos pontos gatilhos, eles podem ser primários ou satélites, né? Então, nessa ilustração aqui que eu trouxe, né? Os pontos gatilhos primários são aqueles que surgem de um trauma ou de uma sobrecarga direta, ou seja, eles são os, vamos dizer assim, os pioneiros, tá? No processo evolutivo da doença. E os pontos gatilhos satélites, que são aqueles que vêm no conjunto, acabam que vêm junto, por conta secundário, né? Ativação de um outro ponto gatilho, né? Seja por um mecanismo biomecânico secundário de sobrecarga ou por inflamação na adjacência, e tendem a desaparecer quando a gente trata aqui o primário. Então, nessa figura aqui, não sei se vai ficar legal de ver, a gente tem um ponto gatilho ilustrado aqui, seria um ponto gatilho primário, tá? Da musculatura do trapézio, a figura aqui está bem no zoom, né? E aqui a ilustração, né? Então, esse ponto gatilho primário, e aqui a ilustração de pontos gatilhos secundários que podem surgir próximos ao músculo ou, inclusive, em musculaturas outras, né? Por exemplo, que fazem agonismo ou antagonismo em movimentos específicos. Quando a gente chega em fisiopatologia, que é o momento que a gente para e pensa, né? O que eu vou botar nesse slide, né? A fisiopatologia dessas condições, existem algumas teorias, algumas linhas, né, de interpretação, mas a que mais me agrada é o modelo da crise energética das fibras musculares, ou seja, um paciente com atividade repetitiva, um músculo, né, com atividade repetitiva ou prolongada, leva sobrecarga de determinadas fibras musculares. A sobrecarga leva à hipóxia muscular e isquemia, que, como consequência, leva à disfunção de bombas intracelulares que regulam mecanismos energéticos, aumento do cálcio intracelular, uma contração da musculatura sustentada e não revertida, ou seja, uma contração que não é a fisiológica, não é intencionalmente provocada, né? E o desenvolvimento dessas bandas tensas. Por outro lado, de forma paralela, ocorre a inflamação, ou seja, o corpo percebe, né, que existe uma área ali de necrose, de isquemia, de sofrimento, aumenta o fluxo sanguíneo para essa área e, em paralelo, vão chegando células inflamatórias. E essas células são justamente as que levam a dor, a sensibilização, né? E essa sensibilização, a gente acha que vai ter mais oportunidade de destrinchar isso ao longo do simpósio, ela pode levar a sensibilização em áreas periféricas e por mecanismos, né, que são facilmente compreensíveis, já que o sistema nervoso, né, está todo interligado, periférico e central, a sensibilização central e disfunção de processamentos dolorosos. A via final disso, disfunção do músculo ou de certa parte do músculo e por conta de um mecanismo vicioso, né, que se autoalimenta, essa própria disfunção leva à sobrecarga das demais fibras musculares.
E isso já foi mostrado, tá? Isso não é teoria só de palavra, teoria, etc. Né? Já existem imagens de microscopia eletrônica em que fibras ou parcelas, né, de grupos musculares, né, com sofrimento, existe diminuição da densidade de mitocôndrias. Em histologia, né, cortes histológicos, também já foi possível mostrar, né, essas bandas tensas de forma mais ilustrativa, e também, com a avançada tecnologia, o ultrassom também permite identificar áreas hipoecóicas e com alteração no gráfico de cor, representando esses pontos gatilhos. Bom, e critérios diagnósticos, né? Eu vou passar um pouco mais detalhado quais são os critérios para a gente poder diagnosticar essa condição. Então, o primeiro critério, o paciente precisa ter dor localizada espontânea. Esse paciente também vai precisar de ter dor espontânea ou alterações de sensibilidade nas áreas referidas e esperadas para determinado ponto gatilho. Eu vou explicar isso um pouco melhor depois. O paciente precisa ainda de ter bandas tensas palpáveis nos músculos. Ainda, dor localizada à palpação de um ponto preciso da banda tensa. Precisa ainda ter algum grau de diminuição da amplitude do movimento que aquele músculo participa. Esses são os critérios maiores, tá? O paciente precisa ter todos eles, todos esses 5, e pelo menos mais um dos próximos, que são os critérios menores, que são a reprodução da dor e da sensação ao pressionar o ponto gatilho, provocação de um espasmo ou twitch, né, das fibras musculares durante a palpação, e a dor precisa ser aliviada na ativação desses pontos. Então, são esses os critérios diagnósticos. Precisamos de ter os 5 critérios maiores e pelo menos um critério menor para diagnosticarmos essa condição de uma forma mais pragmática. Achei que fosse ter um slide aqui depois, deve estar mais para frente. E quando a gente está diante de um paciente, como é que a gente organiza nossa entrevista clínica, né? Nossa anamnese? O paciente vai chegar com uma queixa de uma dor mal definida, tá? Planos profundos, mas mais regionalizada. Essa dor vai ser descrita em queimação, às vezes em ardência, dolorida, enfisgada. Afinal de contas, né, depois de um treino novo da academia, quem não sente certa queimação, né, nos músculos? O paciente fala que a dor, apesar de piorar com a inatividade prolongada, ou seja, é uma dor que depois do repouso prolongado, ou seja, horas sentado em determinada cadeira ou posição, a dor vem, ele também fala que a dor piora durante o movimento, ou seja, na ativação daquele músculo. E cada músculo tem seu padrão de dor referida típico, e aqui é um ponto que eu acho que é interessante, porque eu até vi que já tem esse termo ali no caso clínico, né? A gente distinguir o que é dor referida e dor irradiada, né? São coisas que podem parecer a mesma coisa, que podem se confundir e, às vezes, até nos atrapalhar na hora de conversar, de interpretar determinado caso, né? Então, a dor referida vai ser a dor sentida distante da sua origem. Ela se deve à convergência das fibras sensitivas cutâneas para o mesmo segmento medular e também das fibras viscerais. Então, é por isso que, por exemplo, no infarto, a gente sabe muito bem que o paciente pode ter dor no pescoço, na mandíbula, no braço esquerdo. E na síndrome dolorosa miofacial, a mesma coisa. A gente pode ter um ponto doloroso, um músculo adoecido em determinado ponto e a dor ser referida em um local distante. A dor irradiada, por outro lado, é uma dor que também pode ser sentida à distância, mas que ela se manifesta ao longo do trajeto nervoso em que ocorre esse estímulo. Então, tradicionalmente, é o caso das dores radiculares. E observem como é que é bem semelhante a apresentação do local de dor, por exemplo, de uma ciatalgia ou uma radiculopatia mais baixa,
e, por exemplo, de uma dor miofacial de glúteo médio, né? Pode ser bem semelhante, pode ser trazida por esse paciente de uma forma que possa confundir ou não deixar tão claro aí qual a principal suspeita. Na anamnese ainda, o paciente pode trazer questões relacionadas à sensibilidade, alterações da sensibilidade local, pode também trazer queixas de tonteira em zumbido quando a miofacial for de musculaturas cervicais, pode trazer queixas motoras, eu estou com dificuldade para fazer tal movimento, pode falar também de fatigabilidade e de incoordenação fina, e também pode trazer queixas autonômicas, então miofacial de músculos da face e do crânio podem causar coriza persistente, lacrimejamento, cialorreia, e também podem ter sinais desautonômicos locais, como alteração da piloereção, da sudorese, da temperatura e da cor dessa pele. Ainda algumas condições que são importantes de serem questionadas, né? Presença de atividade física, né? Na primeira palestra a gente teve um número aí um pouco assustador de pacientes, de indivíduos sedentários, né? Na população brasileira. Precisamos perguntar de ergonomia do sono, ergonomia no trabalho, como é que está esse escritório domiciliar das pessoas que estão trabalhando no home office. Alterações posturais prévias, hábitos viciosos, histórico de trauma, como que esse paciente se alimenta, humor e comorbidades, ou seja, a gente busca fatores de risco para sobrecarga aguda, sustentada ou repetitiva. No nosso ambulatório, a gente frequentemente destina certa parte da anamnese para, de fato, fazer perguntas ativas com relação a questões ergonômicas. Só para vocês entenderem o nível de detalhe que a gente pode chegar, eu geralmente pergunto como que é a cadeira que o paciente trabalha, né? E aí ele me explica, enfim, eu pergunto, sua cadeira tem rodinha? Às vezes ele nunca tinha parado para pensar nisso. E se tem rodinha, tem algum tapete embaixo dessa rodinha? E aí o paciente já começa a achar um pouco estranho, né? Por que ela está me perguntando isso? Será que além de médica ela mexe com design de interiores? Mas não é isso. A gente sabe que quando a gente está sentado, existem musculaturas relacionadas à sustentação que estão sendo ativadas constantemente. Se a gente não tem um eixo fixo, elas ainda por cima ficam ainda mais sobrecarregadas. Então, possivelmente um paciente que tem uma dor lombar trabalhando o dia inteiro numa cadeira de rodinha, sem nada que deixe aquela cadeira estável, ele ainda está potencializando, tá, a sobrecarga dessa musculatura. Então, é esse o nível de detalhe. E ergonomia do sono, a mesma coisa. A gente pergunta como que dorme, a altura do travesseiro, quantos travesseiros que usa, quantos anos que tem o colchão, tá? E, na maioria das vezes, eu peço para os pacientes tirarem fotos e mandarem também para a gente analisar isso. No exame físico, a gente vai ter dor, óbvio, antes de tudo, né? Exame físico completo, né? Não vou nem pormenorizar, porque o tempo é curto. A gente vai ter dor à contração, diminuição da amplitude, a gente vai observar a banda tensa e a gente vai observar também o nódulo doloroso ou ponto gatilho. E a gente também pode pesquisar sinais de sensibilização segmentar, tá? Aqui ficou talvez um pouco ruim, isso aqui é uma foto, tá, da coxa do paciente que eu estou utilizando a ponta de um clips, tá? Com o clips, a gente vai passando, tá, essa pontinha aí um pouquinho mais pontiaguda, né, na pele do paciente, e com o passar, né, desse clips, no ponto em que o paciente tem mais sensibilidade, ou seja, que existe sensibilização, o paciente dá um sinal de que aquela região doeu. Então, por exemplo, na coxa, eu pego a pontinha do clips e passo de um lado, às vezes ele sente dor num ponto, depois faço no outro sentido e a gente consegue entender quais são as áreas em que existe sensibilização periférica. Eu brinco, né, que é a dor do músculo que chega até a pele, né? Existem pacientes com síndrome dolorosa miofacial que têm dificuldade, por exemplo, do toque do tecido da roupa, né? Então, é isso que a gente está buscando aqui. Por outro lado, existe uma manobra, também ficou um pouco escuro, né, de pinça e rolamento, que a gente
arrasta os dedos, né, sobre o subcutâneo e, dependendo, né, da sensibilização, a gente pode conseguir ver, também não ficou legal de ver, áreas em que existe uma hiperemia reflexa, também sinalizando que essa área também está mais sensibilizada. E aqui 2 videozinhos mostrando o sinal do twitch, que é a contração súbita da musculatura, quando a gente agulha um ponto gatilho. Então, é bem rapidinho, então, se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir ver aqui, durante o agulhamento aqui do tríceps sural, né, está sendo feito aqui o agulhamento e existe uma contração rápida. A gente brinca que o twitch é um sinal positivo, né, de que a gente realmente está diante, né, da condição pensada e que também a gente chegou no ponto que a gente gostaria de inativar. Aqui é o agulhamento seco do vasto lateral. A gente consegue ver um twitch até um pouco mais vigoroso aqui, né? E, geralmente, esse twitch é acompanhado de uma sensação de um choque, tá? Eu já tive uma musculatura minha agulhada, né? Realmente a sensação de um choquinho. É sutil, mas, assim, pode gerar certo estranhamento. Então, é interessante avisar para o paciente. Mas o alívio é imediato, tá? Diagnósticos diferenciais. Para minha sorte, eu vou falar de fibromialgia mais tarde, tá? A fibromialgia é uma das condições que a gente precisa colocar aqui na mesa como diagnóstico diferenciais, e alguns pontos aqui bem rápido, até para facilitar daqui a pouco a próxima conversa. Miofacial, como eu disse, tem teoricamente igualdade, né, de distribuição entre homens e mulheres. A fibromialgia é mais em mulheres. Miofacial geralmente é regional, enquanto a fibromialgia é mais espalhada. Na miofacial, a dor é mais assimétrica. Na fibromialgia, existe uma dor de forma mais igual dos 2 lados do corpo. Na miofacial, a gente palpa a musculatura e a gente consegue ver ela tensa. Na fibromialgia, não. A musculatura ela é um pouco mais macia, não tem contratura, na maioria das vezes. Na miofacial, a gente vai ter amplitude do movimento alterada. Aqui na fibromialgia vai ser normal, ou até existem pacientes, né, que vão ter aquele espectro de hipermobilidade. Na miofacial, a gente fala de pontos gatilhos, enquanto na fibromialgia a gente fala de pontos dolorosos. A gente vai poder falar um pouco mais disso depois. Embora cerca de 20% dos pacientes com dor miofacial podem ter fibromialgia, a gente sabe que 70% dos pacientes com fibromialgia vão ter também pontos gatilhos. E aqui só abri três situações que eu vi acontecendo ao longo dos últimos 2 anos, né, que eu estou lá no HC da USP. Eu já vi uma paciente sendo agulhada para uma dor aqui, mais ou menos na região do quadril, tá? Estava sendo agulhado o ilho-pessoas e na semana seguinte a gente descobriu que, na verdade, ela estava grávida, tá? Então, atenção aos diagnósticos diferenciais. Eu já vi também uma paciente, isso acho que deve ser mais corriqueira, sendo agulhado quadrado lombar e depois de 2 dias foi internada por conta de uma pielonefrite, tá? E também já vi, esse daí foi um pouco mais grave, uma paciente num pós-operatório de uma lipo aqui da região de culote, se eu não me engano, estava sendo agulhada o ilho costal aqui do dorso, o paciente estava com uma dor nas costas, ventilatório dependente, e palparam e acharam uma miofacial. Poxa, o paciente está de repouso, né, pós-operatório, e era um tromboembolismo pulmonar. Então, atenção, é prevalente, é frequente, mas não vamos deixar de considerar os diagnósticos diferenciais, tá? E para tratamentos, né? Existem 2 objetivos principais do tratamento, né? Que aqui eu vou passar também um pouco mais rápido. Acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais disso nas discussões e nas próximas palestras. O objetivo, claro, um deles, né, é o alívio da dor. E aí os métodos físicos são o que a gente chama de primeira linha, né? A inativação dos pontos gatilhos, liberação miofacial, ondas de choque, laser, dessensibilização das áreas, né, com alteração de sensibilidade, o agulhamento a seco, como eu já mostrei, e infiltração também com anestésicos para poder otimizar a resposta.
Acupuntura também é uma opção. Toxina botulínica, eu não fico confortável de jogar aqui no tratamento e não fazer pelo menos um parênteses. Estão vindo estudos para tratamento de miofacial com toxina, tá? A toxina botulínica intramuscular, teoricamente, poderia gerar uma fraqueza no músculo e piorar, né, a sobrecarga, né, muscular locorregional, mas parece que a ideia da toxina nesses casos é para aquele fenótipo de paciente que já possui inflamação neurogênica e sensibilização periférica. Nesse caso, a toxina, não só intramuscular, do ponto de vista do efeito intramuscular, mas do efeito em terminações nervosas sensibilizadas da periferia, poderia ajudar a combater esse redemoinho da sensibilização periférica e central, que parece ser tão decisivo na modificação da dor crônica, da dor aguda para a crônica, tá? Então, cabe essa ressalva. Medicações, TENS, ultrassom e por aí vai. Agora, eu queria falar um pouco mais dessa segunda parte, que geralmente é até mais difícil, porque, assim, é isso mesmo, você está com uma miofacial, você agulha e o efeito é imediato. Agora, como evitar que isso se perpetue? Exercícios de alongamento, de reforço muscular, reequilíbrio muscular global do core, né? Temos profissionais que eu tenho certeza que são, inclusive, mais habilitados para poder avaliar, prescrever e orientar esse tipo de terapia. Educação em dor, que estou muito satisfeita que isso foi tocado em quase todas as palestras até o momento. Eu vou falar um pouco mais disso na palestra de fibromialgia. Combate a estressores, controle, obviamente, de comorbidades, né? Orientação dietética e terapia ocupacional. E já que a gente está em uma atividade de coluna, né? Só para fazer um gancho aqui e finalizar a minha apresentação, esse estudo aqui é uma população asiática, tá, gente? Claro que a gente não consegue transpor dados de populações diferentes, a gente sabe que existem diferenças culturais, sociais, fenotípicas, genéticas entre as populações, mas parece que da musculatura da parte superior do corpo, aqui existe maior incidência de miofacial, é o trapézio, e da musculatura da metade inferior do corpo é o quadrado lombar. E aqui eu trago só algumas ilustrações para vocês poderem ver como que é sistematizada a avaliação dessas musculaturas. Então, por exemplo, o trapézio, a gente precisa dividir ele em trapézio superior, médio e inferior. A gente possui pontos gatilhos específicos e possui também formas mais adequadas de fazer avaliação dessa parte muscular. Então, não é simplesmente pegar e apertar, não é massagem, é uma avaliação que precisa ser feita de uma forma sistematizada. E também o reforço muscular adequado. Musculatura a porção média, né, do trapézio, idem, né? Existem pontos específicos, a avaliação ela precisa ser feita de forma adequada, a gente precisa entender quais são os perpetuantes, e aqui uma ilustração de um recurso que muitas vezes a gente utiliza. Às vezes, no ambulatório, a gente fornece bolinha de tênis, também existe possibilidade de fazer bolinha de meia para utilização, para inativação, auto-inativação desses pontos gatilhos. A mesma coisa aqui o trapézio inferior. E, no que diz respeito à musculatura do quadrado lombar, essa musculatura aqui localizada nessa porção inferior, né, da coluna lombar, idem, né? A gente também possui uma forma sistematizada de fazer essa avaliação. O paciente precisa estar na posição adequada para a gente atingir a musculatura desejada. E aqui também uma outra ilustração de formas de inativação desses pontos gatilhos, desses músculos que a gente está conversando. Foi isso que eu queria trazer para vocês, uma conversa rápida, longa, espero que eu não tenha estendido muito no meu tempo, e fico à disposição para dúvidas e esclarecimentos daqui a pouco. Obrigada.